Mulheres Assassinas. Esse aqui é o nosso craque, que é o Ulisses Campbell. Sim. Ele está com o livro novo, meu querido Morgadão. Que é... Tudo bem, Ulisses? Que é muito bom, sempre. Muito bom. Vou mostrar aqui para nossa câmera aqui, ó. Tremembé, o presídio dos famosos aqui, ó. Ó que legal. Todos os livros aqui, best-sellers, todo mundo adora. Tem da Suzane, tem a turma toda. Primeiro, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu queria saber quem está no Tremembé. Quais são os famosos, que nós temos uma lista que eu já estou vendo aqui. Os protagonistas, né, as estrelas, os famosos que ainda estão em Tremembé, o Lindenberg, que é o sequestrador e assassino da Eloá. Ah, que é aquele caso que foi, né, ao vivo e tudo mais, na televisão. Sequestro ao vivo. A história dele está abordada nesse livro. Tem os novos, né, que é o Robinho, o ex-jogador, e o Thiago Brenan, aquele empresário que é acusado de estuprar diversas mulheres. Ainda está lá também o Roger Delmacy, que é outro médico famoso pelo... É um estuprador serial. Médico de inseminação, né? Nossa, esse caso... Sim. E aí tem no presídio feminino aquele casal homoafetivo, Ana Flávia e a Karina, não sei se você lembra, que eles tocaram fogo na família inteira, no São Bernardo do Campo, dentro do carro. Ela é uma Suzane 2.0 porque ela matou... A Ana Flávia, no caso, que era a filha, ela matou o pai e a mãe e mais o irmão para ficar com a herança. A Suzane ainda poupou o irmão, aceitou, tipo, dividir a herança com o irmão. A Ana Flávia, ela não poupou o irmão. É um caso bem conhecido, que eles tinham um quiosque de perfume no shopping. Meu Deus. Não, mas é só caso, né? Celebre. Ulisses, deixa eu só convidar a turma realmente onde que compra o livro. Não, então, o livro, a gente está lançando aqui... Lançamento. A capa. Não, a capa. A capa da Matrix. Exclusividade. Ó quem tá aí, o Paulo da Matrix, ele já é... Grande Paulão. Esse é sócio, meu, desde a época dos Irmãos Bacalhau, meu. Grande Paulão da Matrix. Então, lançamento aqui... O dono da porra toda é o Paulo. O livro, ele tá nesse momento na gráfica rodando. A gente trouxe esse livro aqui, é fake. Se você abrir... Você... Vamos ler o livro. Olha, tem um negócio de tarô. Não, isso é Kama Sutra. Que é isso? Só a capa aqui. Não, muito bom, mas você sabe que dimensão sobrevivência. 50 posições de Kama Sutra, que é isso? Maravilhoso. Ó, deixa eu contar uma coisa. Eu tava vendo várias entrevistas, a gente quer abordar sobre este livro que, pô, todo mundo vai querer saber daqui a pouco. Você recebe ligações, cartas de pessoas que já pensaram em matar alguma vez? É verdade isso? Quando eu lancei a Elise Matsunaga, a mulher que escortejou o marido, em 2021, eu estava na época da pandemia, e aí eu comecei a receber mensagens pelo Instagram de mulheres que se identificavam com a Elise, mas não tinham chegado até o fato de matar o marido, né? Elas pensaram em matar o marido. Eu lembro de uma que chegou a tentar matar o marido. E aí, como estava na época da pandemia, eu comecei a conversar com essas mulheres. Eu até pensei em fazer um livro, porque elas sempre me mandavam mensagem de madrugada. E eu comecei a chamar elas. Fiz um grupo de mulheres possíveis assassinas. Mulheres insônias, eu chamei o grupo, porque elas... Cara, olha isso. Boa, não, é porque mas assim... se você conversar com elas, tipo... Cara, é uma coisa muito dramática. Por exemplo, eu lembro que eu fiz um Zoom com uma delas. Ela é até de Belém do Pará. E aí era uma senhora, assim, dos seus 60 anos, uma senhora muito bonita e tal. E aí ela tinha um sorriso, assim, bem bonito. Ela perguntou, o que você acha do meu sorriso? Eu falei, essa senhora tem um sorriso muito bonito. Os seus dentes são muito bonitos. Ela disse, pois é, tudo porcelana, porque meu marido quebrou todos, me esmurrando. Que coisa, hein? E aí eu falava, mas por que a senhora não se separa? Porque ele é um ótimo pai. Tipo, meus filhos, porque ainda tem isso, né? O que é o dilema da Elise Matsunaga hoje. A Elise, ela tem que fazer um acerto de contas com a filha, não para explicar por que ela matou o marido, para explicar por que ela matou o pai da menina. E a filha tá com os pais Os pais do Marcos. Voltando a falar da Elise, tá com os pais do Marcos. Então, as mulheres que me mandavam mensagem, elas tinham histórias assim, muito parecidas. Eram mulheres... Caramba! Eu lembro de uma... que ela me mandou uma mensagem, ela era do interior do Pará, de Altamira, e ela me mandou uma mensagem, eu vou matar meu marido. Aí depois ela passou um mês, ela me mandou uma mensagem, ela já estava morando no interior do Mato Grosso, ela trabalhava em garimpo. Eu vou matar meu marido. Aí depois ela me mandou uma mensagem morando no interior de Santa Catarina, dizendo assim, acabei de matar meu marido. Mentira! Meu Deus! Tipo, aí ela me mostrou as fotos, sabe, do que ele fazia com ela ao longo de todo... Ela morava numa cidade...
o marido era garimpeiro e ela trabalhava na lanchonete do garimpo. Eles se conheceram assim. E aí ele batia nela de noite, ela ia na delegacia, dava queixa, já estava na época das medidas restritivas, ela conseguia essas medidas, o marido mesmo assim desrespeitava a medida, batia nela, ela mudava de cidade e ele mudava atrás. Cara! Por último, em Santa Catarina, quando ela resolve matar, ele já estava abusando sexualmente do filho dela de 12 anos. Aí ela disse, não, agora... Você acha que a maior motivação das pessoas matarem é por vingança, violência doméstica? Tem algum dado que fala por que as pessoas matam? Passional, assim, no caso, assim, eu tô falando de um recorte que é do trabalho, que é tudo crime contra a vida, e geralmente é crime passional. Você vê, por exemplo, Tremembé, qual é o perfil de Tremembé? É a mãe que matou o filho, a filha que matou a mãe, o marido que matou a mulher que matou o marido, ou seja, são crimes intrafamiliares que precisam de toda uma história por trás assim, do crime. É muito diferente do recorte, por exemplo, do traficante que está preso porque tá traficando, ou do latrocida, que é aquele ladrão profissional que sai todo dia de casa, entre aspas, para trabalhar e vai meter uma arma na cara de uma pessoa, me dá teu celular e se tu não der, tu leva um tiro. Então são diferentes, assim, não são... Não tem uma regra. Não são bandidos profissionais, são pessoas, inclusive o livro ele tem muito isso, assim, ele tenta trazer, ele se chama Presídio dos Tremembé, o Presídio dos Famosos, mas tem muita história de presos anônimos, que eu particularmente acho até mais interessante, e ela tenta trazer essas histórias para perto da gente, assim, tipo, o que você pode fazer para cruzar uma linha e ir parar lá dentro de Legal, como você parou lá. Sim, como a gente usa como exemplo, desculpa, o Fernando Sastre, que é aquele rapaz que foi pra balada, bebeu, pegou aquele Porsche azul lá do pai milionário e bateu num sandeiro do Ornaldo, que estava fazendo... Foi recente isso. É recente, ano passado, que estava trabalhando fazendo transporte de aplicativo. Então é isso, basta você beber e dirigir para uma fatalidade e parar lá dentro de Tremembé, né? Ô Ulisses, que é uma história... Não, deixa o Morgadão. É uma história que ele acabou de contar, curiosa, dessa mulher que falou, vou matar, acabou falando... E o que aconteceu? Ela foi presa? Qual foi o desfecho dessa história? Porque é uma coisa muito louca, né? A mulher te confessar, abrir isso pra você sabe o que aconteceu, se ela foi presa, o que aconteceu lá no estado de Santa Catarina? Ela foi presa, ela foi para audiência de custódia. Quando chegou na audiência de custódia, ela provou, foi praticamente uma legítima defesa e tal, porque... O cara foi atrás, né? Então, ela não foi presa. O juiz mandou soltá-la na audiência de custódia. Claro que quando a pessoa comete um crime mesmo que seja legítima defesa, abre-se um processo, perícias, para poder concluir legalmente que aquilo foi uma legítima defesa. E falando do livro, você acha que... por que Tremembé tem tanto esses casos de pessoas famosas? É por conta disso que você falou? Que pessoas que não são, entre aspas, profissionais do crime, e lá a gente sabe que muitas pessoas acabam indo para a cadeia e não são profissionais e acabam virando, né? Por próprio envolvimento, às vezes, com facção. Por que Tremembé é esse lugar que vai muitos casos que ficam famosos lá? Tremembé é considerada uma penitenciária diferenciada. Ela é uma penitenciária de alta segurança. Ela tem uma peculiaridade que ela tem muros baixos, ela não tem, apesar dela ser de segurança máxima, ela tem esse paradoxo de ser uma penitenciária de muros baixos. O semiaberto de Tremembé, para tu ter uma ideia, do masculino, atrás não é nem uma muralha, é uma cerca. E qual é o perfil do preso que vai parar lá? Esse perfil é definido pela Secretaria de Administração Penitenciária, que é o órgão do governo que gerencia todas as cadeias. Tem alguns tipos de preso que não são profissionais do crime, que se você colocar, por exemplo, o rapaz que matou a mãe no Pinheirão, que é ou o presidente Venceslau, que são penitenciários onde tem traficante, rapidamente esse rapaz é cooptado por tráfico. Então, eles conseguem, na medida do possível, criar nichos dentro de algumas penitenciárias onde pode receber esses presos. E, além desses que não são, para não serem cooptados, presos que não resistiriam. Por exemplo, um estuprador, ele tem que ficar numa galeria só de estupradores.
Porque se você colocar um estuprador, principalmente estuprador de criança, se você colocar numa penitenciária comum, essa pessoa ela não sobrevive um dia. No primeiro banho de sol ela é assassinada. Existem regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas elas funcionam dentro da cadeia a ferro e fogo. Tipo, pedófilo, por exemplo, tem que ficar junto. O maníaco do parque está em áreas numa galeria onde só tem estuprador, porque ele não sobreviveria se ele tivesse sido colocado junto com traficantes, por exemplo. Sem dúvida. Por conta dessa peculiaridade lá de ter esses presos considerados especiais, é que eles acabam mandando os famosos para lá, porque eles são considerados presos vulneráveis. O Estado, ele tem um cuidado a mais com esses presos, porque se acontecesse alguma coisa com uma Suzane von Richthofen dentro da penitenciária, isso repercutiria na mídia muito mais forte do que se acontecesse com o anônimo, e isso resvalaria no trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Ulisses, pegando carona em tudo isso que você acabou de falar agora, que assim, a gente sabe que todo presídio tem regras, tem normas, tem praticamente a lei que funciona ali dentro, que é a lei deles. Em Tremembé, tem alguma regalia essa galera? Tem algum diferencial? Que nem se falou agora, eles não podem ficar junto, tal, e tudo mais. Mas tem algo que é diferente de outros presídios convencionais, tipo, desde alimentação, a banho de sol, outras coisas, visitas. Tem alguma coisa que pode ser considerada uma regalia? Falar, isso daí é demais. Tem umas regalias, mas elas não são... tipo a comida, os horários de banho de sol, isso é padrão em todas as penitenciárias. O que Tremembé tem de especial, primeiro que ele fica numa região do Vale do Paraíba, que é uma região muito bucólica, e eu acredito que é muito mais agradável você cumprir pena num lugar tão aprazível como aquele, do que você tá numa penitenciária de Pinheirão, do lado da Marginal. Guarulhos. É arborizado. Eu imagino que é muito agradável para os homens que estão ali cumprindo pena junto com o Robinho no banho de sol, ter acesso a um ídolo, né? Jogar uma bola. Ser treinado, que ele agora é treinador, né? Do que tem um Tremembé Esporte Clube lá, que botam estuprador versus assassinos. É mesmo? Meu Deus! E o livro traz essas partidas de futebol. Como é que é? Tem os... Eles dividem, tá o hacker de Arapiraca lá. Araraquara. O hacker de Araraquara e o Robinho, isso é uma notícia, não sei se é verdade. Eu que dei a notícia, tá? Mas no meu blog. Que eles vão fazer uma bet? Não é possível. O hacker de Araraquara e o Robinho vão fazer a bet. É verdade. Vai chamar Rollbet. Então eu descobri, porque como eu tava fazendo... Não, então Tremembet, né? Tremembet é bom. Eu descobri porque como eu tava no final da pesquisa para esse livro, eu tenho muito contato com os funcionários da penitenciária e com as professoras que entram para dar aula. E ela dá aula pro hack e para outros presos, e eles estavam comentando isso na sala de aula, ela me contou. Agora, claro, isso é uma ideia, uma intenção, né? Tipo, não tem nada... Ulisses, e vai ter uma série de Tremembé? Como é que é essa história? Vai ter uma série de Tremembé, que eu trabalhei na sala de roteiro também. Ela estreia no final do ano, eu não sei a data, até o final do ano ela estreia. Que tem a Marina Rui Barbosa fazendo a Suzane, a Carol Garcia fazendo a Elise. Essa série ela é baseada no livro Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido, que compõe aquele boxe Mulheres Assassinas. Olha o Gani aqui. Ulisses, é o Alan Gani, nosso querido. Esses criminosos, eles sentem culpa depois? Tem alguma espécie de redenção? Tipo uma coisa meio crime e castigo, ou não? Zero sentimento? Essa é uma pergunta interessante. Quando o preso que comete um crime tão violento quanto esses que estão em Tremembé, quando eles estão próximos de sair da cadeia, eles são submetidos a exames criminológicos onde eles são atendidos por psicólogos e psiquiatras forenses. E uma das questões básicas para eles migrarem para regimes mais brandos, como o semiaberto, onde fica em liberdade, é provar a culpa. Alguns conseguem provar culpa, outros não conseguem provar culpa. Eles são submetidos àquele exame de Rorschach, que são aquelas pranchas que aferem os sentimentos que a pessoa não quer trazer à luz e tal. A Suzane, por exemplo, ela provou que ela tem culpa de ter matado a mãe, mas não tem culpa de ter matado o pai. A Elise Matsunaga, ela prova que ela tem culpa do esquartejamento, mas não por ter matado o marido. E a culpa está ligada ao remorso? Sim, a culpa como significado de remorso, isso. Tá. Mas esses exames porque culpa pelo crime e responsabilidade, eles são confessos. Tá. Esses exames, pelo que eu
eles não são tidos em muitos lugares como provas, né? Isso, existe uma certa especulação, um certo erro estatístico. Ou a lei brasileira entende o exame como uma prova científica. Pergunta baixinha. O teste de Rorschach é um teste projetivo. Todos os testes projetivos no campo da psicologia já é motivo de polêmica, porque não é uma ciência exata. São psicólogos e psiquiatras interpretando. O que a gente tem de legal é que é uma exigência da lei de execução penal, que ela diz, dependendo do crime que você cometeu, você tem que passar por uns exames criminológicos, até para saber se você não vai reincidir. Sim. Agora, o exame criminológico, ele é um parecer. O juiz determina que faça, ele nomeia os peritos que vão lá, faz, o resultado é anexado no processo de execução penal, o juiz lê e decide. Ele pode... Eu já vi casos em que ele lê um exame que o resultado é completamente negativo, como da própria Suzane, por exemplo, que nunca provou que é arrependida, e eles libertam. Assim como tem exames criminológicos, como do Gil Rugai, por exemplo, que também está aí no livro, Gil Rugai, que o Gil Rugai, que os exames criminológicos mostram que ele não tem culpa nenhuma, até porque ele nem confessa que matou os pais, e ele ganhou a liberdade mesmo assim. Então vai variando. Esse é o Ulisses Campion, que ele é um cara que é um craque. Aliás, está muito famoso agora, True Crime. Ele tem a Suzane, o livro da Elise, que a gente já falou, da Flor de Lis. E ele está agora com o Tremembé, que é o Presídio dos Famosos. E você falou que tem alguns funcionários que trabalham no presídio, que você tem acesso, que eles te passam algumas informações. Cara, é assim, no Brasil, você é a maior referência para escrever livros sobre crime, sobre esses famosos. É muito legal, cara, enaltecer o seu trabalho. Mas como é o processo dele? Então, para esse livro, é como você falou, à medida que eu fui publicando livros sobre crimes, eu fui conquistando um certo respeito entre quem também trabalha com isso. Por exemplo, para esse livro eu entrei 2 vezes dentro da penitenciária de Tremembé, graças ao respeito que o pessoal da secretaria tem pelo meu trabalho. Mas conhece o seu trabalho. Sim, tipo, como era um livro, é um livro sobre esse universo da penitenciária, eu precisava voltar. Eu já tinha entrado, a primeira vez que eu entrei em Tremembé foi em 2014 para entrevistar o ex-senador Luiz Estevão, que estava preso lá. Certo. Que ele inclusive também está no livro, né, o Luiz Estevão. E aí eu entrei lá a primeira vez, só que para entrar em Tremembé a gente tem que fazer um pedido oficial, às vezes é o juiz que autoriza, às vezes basta a Secretaria de Administração Penitenciária, inclusive por quem eu faço aqui 2 agradecimentos importantes. Bacana. Eles começaram a me ajudar muito a acessar processos, o Tribunal de Justiça, aqui, a assessoria de imprensa, franquia com facilidade para mim. E aí eu consegui criar laços com quem trabalha dentro de Tremembé. Ah, que interessante. E aí eles têm interesse. O interesse deles é porque quando você está coletando informações de bastidor, você geralmente recorre em erros, porque as pessoas mentem às vezes, né? Então quando você vai no oficial, no funcionário que está lá todo dia, no policial penal, tem umas mulheres que trabalham recebendo cartas. Você sabe que as cartas que saem e entram no presídio, elas têm que ser lidas por funcionários. Certo. Né? Os funcionários, eles leem. Familiares ou pessoas que também... Todo tipo de carta eles recebem. Tipo, o Robinho, por exemplo, agora está recebendo 500 cartas por mês. Então essas cartas estão lidas. Algumas são entregues, outras não são entregues. Tem umas pessoas que mandam nudes, por exemplo, obviamente Aí sai processo Estado, violação de... não é? E mandam nudes pro Robinho. E aí essas pessoas já viraram minha fonte, sabe? Então... Os próprios, né? O Robinho, né? A Suzane, você teve até um contato... Você pode entrevistar? Como é que funciona esse processo? Então, no caso da Suzane, como o livro dela é uma biografia não autorizada, ela não participa. Eu tive contatos com ela porque a gente acaba tendo contatos, né? Olha, eu tô fazendo um livro, topa fazer uma foto, topa dar uma entrevista. Eu tenho a obrigação jornalística de comunicar e deixar claro que se quiser colaborar... E eles colaboram normalmente? Alguns sim. Tipo, a Elise Matsunaga, eu lembro que colaborou muito de forma indireta, porque ela estava gravando um documentário da Netflix, não poderia dar exclusividade, entrevista, exatamente, mas o advogado dela me ajudou muito. Eu tenho muita ajuda, assim, de pessoas ou do biografado ou de pessoas do entorno. Que, aliás, são as melhores informações, é de quem está no entorno e não... Mas é muito legal a pré-produção até chegar, né, na pauta, que é o livro, que é fantástico. Quero convidar a turma inteira aqui, ó.
Tremembé, o presídio dos famosos, Ulisses Campbell. Esse craque aqui, @Ulisses Campbell. Melhor que temos. Ele é o melhor que temos. Gente Você boa. tem razão, gente boa, competente. E, cara, se você ler um livro dele, você vai se apaixonar, cara. Se apaixonar não pela pessoa, no caso, né, Morgadão? Como se fosse a Suzane Richthofen. Você vai se apaixonar pelo talento do Ulisses, que você fica preso em cada livro que ele escreve. Parabéns. Muito obrigado. O lançamento, ele vai estar nas livrarias no dia 1º de setembro. Em todas as livrarias do Brasil. Já está em pré-venda na Amazon. Eu acho que, não sei se o link fica embaixo. Alguém me pediu o link da produção. Dá para pôr o link lá na descrição? Lá do... Eu mandei pro... Para quem? Aqui é difícil. Se você manda... Entra no Instagram. No Instagram. A noite de autógrafos é no dia 8 de setembro, na livraria Drummond, do Conjunto Nacional aqui da Paulista, a partir das 18 horas. Boa. E é isso. Boa. E Livraria depois... Drummond, 8 de setembro, 20 horas, vai prestigiar. 18 horas. 18 horas, o nosso grande Ulisses Campbell. Obrigado, irmão. Valeu. Daqui a pouco a gente tá de volta. Uau, Reginaldo. Outro break, daqui a pouco a gente... Uau! Ulisses Campbell. Uau! Tô chegando.